gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio 116. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Og Maciel, de Chapel Hill, North Carolina, e bem-vindos a mais um episódio Tech News. Bom, fazia um tempo aí, né, que a gente não fazia um Tech News, e isso é bom, porque afinal de contas foi porque a gente teve uma série muito boa de entrevistas, então a gente vai dar essa pausa hoje, mas na semana que vem a gente já volta. Para não perder o costume, né, temos aqui alguns recados e a gente tá, para quem vem nos acompanhando, sabe que a gente está fazendo sorteio de ingressos para a RubyConf. Então hoje vamos sortear mais 2 ingressos. Se você ainda não preencheu o formulário e está nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, já vai ter o link aí para vocês, corre lá e preencha. Se você está nos ouvindo pelo áudio, né, do podcast, vai ter o link lá no show notes, então também corre lá e não perca essa oportunidade. Vale lembrar, né, que a RubyConf será novamente na FEComércio, vai ser nos dias 17 e 18 de novembro, e os ingressos já estão à venda. Ela é a maior conferência brasileira de Ruby. Como já falamos, né, você pode ganhar aí os ingressos. E além disso, a gente tem um cupom de desconto. A gente vai deixar, mas o cupom de desconto é PRC_Castalho. O PRC é tudo maiúsculo e o Castalho é a letra C maiúscula. A gente vai colar aqui no chat, vai ter lá no show notes. E você ganha 30% de desconto na compra do ingresso. Então, se caso você não ganhar os ingressos no sorteio, você ainda tem essa possibilidade. Vale lembrar que esse cupom de desconto vai estar disponível a partir do segundo lote de ingressos. E vale lembrar também para vocês que hoje começamos 1 hora mais tarde, baseado na enquete que nós fizemos há um tempo atrás. Então, começando às 9 horas da noite no Brasil, nós vamos tentar dessa forma continuar mantendo o episódio nessa forma, o Castalho Live, para ver se ajuda vocês a chegarem em casa a tempo e poder participar ao vivo conosco. Bom, é isso aí. Vamos começar aqui com as nossas notícias, né, com os nossos Tech News. A primeira notícia vem do Jefferson, do canal Linux Tips. A gente já entrevistou ele aqui, foi no episódio 109, então se você não ouviu ou não assistiu a nossa entrevista com ele, vale a pena conferir, foi uma entrevista muito bacana. Mas a notícia aqui não é a respeito desse episódio, né, que a gente gravou, e sim que ele publicou um curso de Docker inteiramente grátis, está no YouTube. A gente vai deixar o link aqui para vocês, então a gente já começa aí a todo vapor com essa notícia aí bem bacana. Boa, outra notícia também é a respeito aí, para quem está querendo aprender mais, né? Acho que a maioria da galera aqui está em busca de aprendizado. É a respeito do grupo de estudos de linguagem Rust, né? Rust, que é a linguagem da Mozilla. E o pessoal do Telegram, né, tem um grupo chamado Rust Lang Brasil. E o grupo do Telegram está se organizando num grupo de estudos toda terça-feira. Então, terça-feira, das 10 às 11 da noite, via YouTube. A gente vai colar o link aqui também, mas do canal, né? É um canal no YouTube para esse grupo de estudos, e é muito interessante porque a gente reúne a galera toda ao vivo no YouTube, numa live como essa daqui do Castalho, só que a gente compartilha também um terminal, onde todo mundo pode se conectar via SSH nesse terminal, né, usando o Tmate, e a gente faz uma espécie de dojo, né, foi o primeiro nessa terça-feira ontem, e a ideia é fazer por várias semanas aí, até completar os exercícios daquele site exercism.io, né, o Exercism. Ele é um site onde tem exercícios para várias linguagens. Então, já foi feito os exercícios 1 e 2, e agora, na semana que vem, vai ser feito o exercício 3 e 4. Então, a gente, além de codificar o exercício e todo mundo poder entrar lá e participar, né, no editor, codificando ao mesmo tempo, a gente faz no esquema de dojo, né, ou seja, a gente faz os testes passarem, né? Então, cada um programa um pouquinho, faz o teste passar. E aí tem algumas pessoas no grupo do Telegram que são muito experientes já em Rust, e aí eles tiram as nossas dúvidas, né? Como todo mundo é iniciante, está aprendendo, e é uma linguagem um pouco, no começo, um pouco difícil, então a gente começa a tirar aquelas dúvidas de uma coisinha ou outra, então é um encontro bem divertido. Então, aqui no chat vai estar o link, no show notes também, mas para quem quiser entrar, tá no bit.ly/canal RustBR, ou então você entra no YouTube e procura Rust Lang BR, e se junta lá para você aprender também um pouco dessa nova linguagem.
Bacana. E como eu tinha botado lá no Twitter mais cedo, nós temos um monte de novidades agora, principalmente para quem gosta de Python. E antes, então, eu vou falar para vocês a primeira novidade, mas antes de qualquer coisa, o Rogério Fonseca lá no chat estava mencionando aqui que há um tempo atrás teve um episódio do OpenCache que foi a guerra do Vim contra o Emacs. E foi um episódio bem bacana do pessoal do OpenCache, e ele está pedindo para a gente, então, mencionar aqui, a gente também depois incluir o link no show notes para vocês verem que foi um episódio bem bacana, onde que eu dei um pau no Eliezer, não, Eliezer? E o Eliezer depois até perdeu o rumo de casa e ficou chorando lá que o Vim não fazia as coisas que o Emacs fazia. A gente bota o link para vocês no show notes. Então a primeira notícia do episódio de hoje é uma coisa bem bacana que foi publicada essa semana ainda, que chama-se Setup.py para Humans, né? Setup.py for Humans, para humanos. É um projeto que foi feito pelo Kenneth Wright. Eu vou botar o link para vocês, tá? No show notes. Mas só pelo nome você já pode ver, né? Que muitas vezes os projetos do Kenneth Wright começam assim, é projeto para seres humanos. Então já dá para ver que é uma criação dele. O motivo que ele criou esse projeto, Setup.py for Humans, é que algumas pessoas acham que usar Setup.py é muito difícil. Tem uma curva de aprendizado assim, bem alta para você poder criar esse arquivo de tal forma que dê para você já, né, configurar o seu pacote e você poder usar ele para fazer a distribuição, né, para você publicar ele tipo no site PyPy, por exemplo. Né? Então, esse Setup.py ele funciona igual um template para você usar algumas dos best practices, né, que na opinião do Kenneth Wright seriam best practices para os seus projetos, e aí você então faz o clone desse Setup.py e você usa ele como um template para você começar o seu projeto ou melhorar o projeto que já existe. E uma outra coisa que também que ele incluiu na configuração desse Setup.py é um comando novo que chama-se Python Setup.py Publish, que aí ele te ajuda, né, quando você digita esse comando, ele automaticamente cria o pacote para você, então ele cria aquele pacote will, né, universal, ele também cria o source dist para você, e ele automaticamente faz o upload do seu pacote lá no PyPy, ou tem outras pessoas que falam PyPI, né, usando um outro módulo que chama Twine, que aí ele protege a sua senha, né, para você, quando você faz o upload. Então, Setup.py for Humans, do Kenneth Wright, é uma coisa bem nova, com certeza tem bastante oportunidade para contribuírem também. Dá uma olhada depois nos show notes. Legal. Bom, eu vou engatar então nessa questão aí do Setup.py aí. É realmente uma coisa muito interessante e que sempre deixa a gente confuso, né? Quando vai publicar um artigo por uma nova biblioteca, porque tem muitas opções, né? A gente fica um pouco perdido na hora de criar esse arquivo, né? Então, eu vou aproveitar que a gente está online aqui e vou compartilhar a minha tela, né? Então, para quem está ouvindo o nosso áudio, eu estou compartilhando aqui agora a minha tela para falar de uma ferramenta que está relacionada ao Setup.py que o Og estava falando, né? Então, essa tela que vocês estão vendo aí é uma ferramenta chamada Fleet, né? O Fleet, o que ele seria? O Fleet seria uma ferramenta para substituir o tradicional Setup.py na hora de você publicar um projeto, né? Então, esse daqui é o projeto que o Og estava mencionando, né? O repositório aqui do Kenneth Wright, Setup.py. E veja que o arquivo de setup do Setup.py é um arquivo bem extenso, né? Você tem muitas opções aqui para escolher. Algumas opções que a gente tem que sempre ficar olhando lá na documentação para entender exatamente o que elas fazem. E a verdade mesmo é que a maioria das pessoas acaba simplesmente copiando e colando, né? Você vai num projeto lá famoso lá, que você já conhece no GitHub, copia e cola e pronto, começa o seu projeto em Python usando esse setup, né? Também tem um pacote chamado Cookie Cutter, né? Que é Cookie Cutter PyPackage, que ele é capaz de gerar para você esse setup. Mas no nosso episódio retrasado, né, eu conversando com a Mariata, né, que a gente entrevistou aqui, ela fez aquele jogo, né, que a gente mencionou, chamado Tic Tac Taco Pizza, né, um joguinho bem divertido, tipo um jogo da velha, só que com pizzas e tacos. E uma coisa que eu notei no jogo dela é que ela usava o Fleet, né, a gente até perguntou, né, eu infelizmente não participei daquele episódio, mas a gente até perguntou aqui para ela por que ela tinha escolhido o Fleet ao invés de usar um Setup.py,
e ela disse que foi uma recomendação, então eu também fui atrás, né? Fui atrás para conhecer. Eu achei muito interessante o Fleet, porque como eu estou mostrando aqui na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, ó, ele usa um arquivo .ini, né? Eu sei que a extensão .ini não é uma coisa tão recente, inclusive eu entrei em contato com o criador do Fleet lá pelo GitHub, e ele me disse que em breve o Fleet vai aceitar também o formato TOML, né? O TOML, assim que a PEP 517 for aceita, porque o Fleet ele faz parte de uma PEP, né? A PEP 517, que é a PEP para você especificar diferentes sistemas de build no Python. Aí, qual que seria a grande diferença do Fleet para o setup.py tradicional, né? O setup.py, como a gente falou aqui, ele tem muitas coisas, muitas opções, e ele é realmente um arquivo Python, né? Que é executado, e você pode colocar código arbitrário lá dentro e fazer bastante coisa que você quiser lá dentro. O Fleet, ele já tem uma abordagem um pouco diferente, porque ele é um arquivo estático, né? Ele não permite você executar coisas dentro dele, e aí você coloca os metadados no formato do arquivo ini, né? O que deixa a coisa um pouquinho mais fácil de funcionar. E uma coisa legal também é que ele já assume algumas coisas que são comuns, e você tem que se preocupar só com as coisas principais, que é o nome do projeto, o nome do autor e os pacotes que são requeridos, né? E tem mais algumas coisinhas que você pode customizar, mas num jeito um pouquinho mais simples. Aí tem duas coisas que eu gostei do Fleet em específico. A primeira delas é que ele não precisa mais daquele arquivo manifest.in, né? Se você olhar os projetos que tem o setup.py, ele tem esse manifest.in, né? Esse aqui é um arquivo que a gente especifica quais são os assets estáticos que serão incluídos naquela library. E a sintaxe aqui desse arquivo realmente é bem confusa, né? Você tem que colocar uns includes, excludes, às vezes umas regular expressions. Então, o que o Fleet faz? Ele exige que o seu projeto esteja num controle de versão, que pode ser Mercurial ou Git. A maioria já usa Git, né? Acredito que a maioria dos projetos. E aí, ao invés de você usar um arquivo manifest.in, ele respeita o git ignore do seu repositório. Então, tudo que tiver no git ignore não entra no seu pacote. Só entra no seu pacote, né? Só vai ser distribuído para o PyPI aquilo que não estiver no git ignore. Então, já é uma coisa que você tem que se preocupar a menos e que já é comum. Uma outra coisa que eu gostei bastante, que eu também mencionei aqui no episódio com a Mariata, é a respeito da documentação, porque eu prefiro, pessoalmente, escrever o meu README em Markdown, né? E o PyPI só aceita o formato REST, Restructured Test. E a maioria das vezes, quando você publica em Markdown, ele não entende e a página lá fica um pouco feia, né? Se a gente pegar aqui alguns exemplos, né? Você entrar aqui no PyPI e você procurar um projeto, né? Você vai ver que ele tem aqui essa telinha bonitinha onde ele coloca toda a documentação formatada. Para isso tem que ser no formato RST. E o Fleet já automatiza isso para a gente. A gente pode ir lá, colocar na raiz do nosso projeto um arquivo readme.md e ele converte para RST usando o Pandoc para a gente. Então, como é que funciona? Você coloca o arquivo fleet.ini, na hora de você instalar, para você desenvolver, você coloca fleet install-s, ele vai fazer um symlink e você vai conseguir desenvolver ao mesmo tempo que você está, antes de você fazer o release do pacote. E outra coisa interessante é que a hora que você fizer fleet publish, né, que é aquela coisa que o comando que o Og mencionou agora há pouco, que o Kenneth adicionou no setup.py dele, o Fleet já tem, né, que é um Fleet Publish. Então, você vai lá e digita Fleet Publish, ele empacota tudo e já manda para o PyPI usando um método de upload que é mais seguro, né, do que o do pip comum, né, igual, da mesma forma como o Twine faz. E, além disso, ele já manda em formato WIL e em formato SDIST. Então, acho que essas duas coisas aí se encaixam bem. E é bem interessante, né, porque parece que a gente está vendo mais ou menos aí o que a gente pode chamar de a guerra dos gerenciadores de pacote, né, no Python. A gente está começando a ter vários tipos de formatos e vários tipos de especificações. Acredito que o rumo é a comunidade encontrar um jeito que seja padrão para fazer várias coisas. Então, fica aí a dica do Fleet para quem programa em Python. Testem e depois dê para a gente aí o feedback de qual o formato que você gosta mais, se é usando um projeto como Fleet ou usando o tradicional setup.py lá que o Og mencionou. Bom, maravilha. Essa questão mesmo aí do setup.py, ela acaba sendo chata em certas situações. Eu estou trabalhando num projeto agora no qual a gente estava... Existe um playbook, Ansible, né? E o próprio programa executa ele. E aí eu estava vendo para poder adicionar
esse playbook e os roles e também um library que tem lá. E o detalhe é que você tem duas formas de incluir arquivos extras, né? Um deles seria o package data e o outro acho que data files. Não faz sentido ser um package data porque ele não é um dado assim que vai ser especificamente do pacote. E o detalhe seria para instalar através do código-fonte, né? Porque depois isso aí é gerado no RPM, lá e no RPM ele coloca as coisas no lugar do sistema onde conhece borracha. E um detalhe que eu percebi, só para comentar um pouco da questão aí do Serap.py não sendo tão amigável, se você tem data files, que eu estava tentando ir por esse outro lado, né, em termos de sentido, faria mais jogar esse conteúdo, e você instala usando o -e no pip, ou seja, você quer que ele seja em modo editável, ele não copia os data files. Então, tipo assim, só quando você não coloca o -e, ele copia os data files para onde ele deveria estar. E tem, assim, diferenças. Acho que se usar o isinstall, né? Não sei se alguém ainda usa, mas se usar o isinstall, ele faz diferente. Então, realmente, eu acho que ter essa guerra aí de bibliotecas que ajudam no empacotamento e na questão de pacotes em Python vai ser muito bom, porque eu acredito que vai convergir para algum lugar. Bom, não podia deixar de fazer esse comentário, né? Porque a gente vinha falando muito de pacotes, mas agora eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui. Antes de ir para a minha próxima novidade, eu gostaria de mencionar, né, que eu participei do Opencast 80, já foi publicado, então se você entrar lá no site tecnologiaaberta.com.br, você vai achar lá o Opencast 80. E foi um episódio muito bacana que falou a respeito do FISLI 18. O Sadi, um dos organizadores, estava lá, a gente fez algumas perguntas, então se você está interessado em saber mais como o FISLI surgiu, como foi que ele chegou ao ponto que chegou e esse ano não vai ter. Então, se você quer saber por que este ano não vai ter também, está tudo lá falando. Então, foi um episódio, assim, muito bacana. O Sadi respondeu todas as nossas perguntas, assim. Então, eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de ir a um FISLI. Espero que ano que vem eu possa tá indo e ter todas as impressões que eles falaram lá, que parece ser um evento, assim, muito bacana. Bom, continuando aqui, né, nas novidades, eu gostaria de trazer um pacote que eu tenho usado recentemente. Ele chama pexpect. E o legal dele é que ele te ajuda a testar programas de linha de comando. Então, ela é uma biblioteca escrita em Python, né? E você pode controlar. E o mais interessante é que ele deixa e te dá funções no qual você pensa e executa o programa como se você estivesse na linha de comando. Então, a forma que ela lida é mais ou menos assim. Primeiro você inicia o programa, depois disso você espera com que tenha alguma saída, então tem uma função lá que chama expect, e o legal é que você pode usar expressão regular, então você, por exemplo, se tiver algum dado que varia, você pode criar uma expressão regular para poder esperar por aquele dado, e você também pode prover inputs, então se você tem, por exemplo, um password que você tem que digitar, você consegue fazer isso. Então o legal é que você consegue interagir com esses programas de forma interativa. E o mais bacana ainda é que, no meu caso, ele me auxilia a testar um programa de linha de comando. Então, outra coisa também que é legal, que vale mencionar aqui, é que, ao esperar por alguma saída, você pode passar não somente uma string ou uma única regular expression, mas você pode passar uma lista, e quando ele faz um match em algum deles, ele retorna o index do qual foi feito o match. Então, se você jogar num loop lá, por exemplo, num while, você pode até ser um pouquinho mais ousado aí, ou mais complexo, vamos dizer assim, e criar uma máquina de estados. Então você consegue fazer esse controle aí através de uma máquina de estados, ou então através de um loop. Então, dependendo do índice que ele fazer um match lá da sua lista, você vai executar uma ação. Outra coisa bacana é que você pode definir também um log file, que é chamado. Então, depois que você cria o processo, tem um atributo que chama log file, e você, a princípio, ele é nulo, e você pode definir, por exemplo, sendo um arquivo mesmo, ou então você pode usar, por exemplo, bytes.io, que seria a versão do Python 3, se você tiver no Python 2, você vai usar o string.io. No caso, ele vai escrever a saída do processo em memória, né? Porque esses aí são objetos que vão estar em memória. E depois você pode processar, verificar se, por exemplo, no meu caso, se ele teve a saída como esperado, se teve uma mensagem de sucesso, se não teve. Então você consegue capturar. O legal é que, por exemplo, se você for fazer um input, você pode definir o log file depois do input, e com isso
ele não vai capturar o input nem nada. Você só pode, por exemplo, no programa que eu preciso testar, você precisa digitar uma senha para ele poder descriptografar um arquivo, e depois disso ele coloca a saída lá, ou faz o processamento que ele precisa. Então eu só defino o log file depois que eu insiro a senha, e eu tenho a saída pura ali para eu poder analisar e verificar se está de acordo. A gente vai deixar um exemplo, né, no nosso show notes. É bem tranquilo, então tem algumas funções aqui, por exemplo, pexpect.spawn, que é para você lançar, né, ou rodar o seu aplicativo de linha de comando. Você pode definir, por exemplo, um timeout, que se caso alguma das mensagens que você está esperando não for encontrada até um determinado timeout, ele retorna. No caso, ele vai gerar uma exception, né, um timeout exception dele. Você pode definir também variáveis de ambiente, então assim, é bem poderosa a biblioteca e facilita se você precisar fazer alguma automatização e também se você precisar fazer algum teste de algum programa de linha de comando. Aí depois disso a interação, uma vez que você criou, né, o processo, a interação é bem simples, você vai esperar por alguma coisa, então você vai usar o retorno, né, do spawn, que vai ser um processo, .expect, e aí você pode esperar por uma regex, por exemplo, então ele tem uma constante que chama pexpect.eof, end of file. Então, com isso, se você quiser capturar toda a saída, você já joga essa, assim, eu espero que ele termine, ou seja, o programa termina de rodar e com isso você consegue capturar o output inteiro. E além disso, ele tem, por exemplo, sendline, essas coisas assim, que é para você ir fazendo o seu input. Então, na hora que ele faz um match numa string ou numa regular expression que você está esperando, você pode jogar um input. No meu caso lá é um password input, e aí depois eu jogo lá, falo que essa aqui é minha senha, e ele vai rodar o programa sem problema. E ao final disso, né, você vai ter lá a return code do programa, assim como qualquer outra biblioteca aí que te ajuda a lidar com o subprocesso. Então é muito bacana aí, eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês. Legal, Eliezer. A outra novidade que eu tenho para vocês agora, né, é uma outra biblioteca, seria um outro gerenciador de dependências Python, que chama-se PipeEnv. Tá? Então, primeiramente, também foi criado pelo Kenneth Wright, então já traz o carimbo dele já, é uma coisa que te mostra logo de cara que é uma coisa que foi bem feita, né? E ele usa algumas coisas bem interessantes. Esse PipeEnv, ele usa o pipfile, que eu não tinha usado, até eu dar uma olhada, comecei a dar uma olhadinha um pouco nesse PipeEnv, mas eu tinha ouvido falar, só não tinha brincado ainda, né? Mas o pipfile é uma nova geração de gerenciamento de dependências de pacote Python, que substitui aquele requirements.txt, né, que existe do pip. E o plano, né, vai ser assim, que bem mais para frente, o próprio pip vai dar suporte, vai ter suporte para você usar esse pip file. Geralmente, quando você tem aqueles arquivos de requirements.txt para você guardar a lista das dependências, né, Python do seu projeto, do seu pacote, você passa requirements-r e o nome do requirements, e dizem, né, que o pip, então, vai logo adicionar suporte para você passar um -p, para você passar o pip file, que é bem bacaninha isso. Então, ele usa o pip file, ele usa o próprio pip, e ele também usa o virtualenv, né, que é uma coisa que a gente recomenda bastante para você que mexe com Python, de criar esse ambiente virtual usando o virtualenv, até mesmo aquele virtualenv wrapper, que é uma coisa bem bacaninha que vale a pena vocês darem uma olhada. O que é que esse PipeEnv faz, então? Primeiramente, eu tenho uma lista aqui das coisas, né? Ele automaticamente ele cria e gerencia um ambiente virtual, usando aquele virtualenv que eu mencionei, para o seu projeto. Aí depois ele adiciona ou remove os pacotes no seu arquivo pipfile quando você instala ou remove alguma dessas dependências, né? E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Outra coisa que é bem bacana é que você tem um arquivo de dependências para controlar todos, né? Ou seja, antigamente você tinha aquele arquivo de requirements.txt, que são as dependências do seu projeto. Aí, de repente, você pode ter um requirements-dev, que seriam as dependências para dev, né? Você está depurando ou, sei lá, escrevendo mais código. Então, esse pipfile, ele vai incluir, você inclui tudo aquilo num arquivo só, que é uma coisa bem bacana que eu achei também. E o que mais que ele te dá? Ele te dá um controle total das versões das dependências com um arquivo chamado pipfile.lock. Tá? Então você controla, igual você tem aquele freeze, que você dá o freeze no requirements, ele tem o lock, o
pipfile.lock, tá? Outra, você quer mais algum motivo, né? Porque que é interessante, foi feito pelo Kenneth Wright. Então, vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela para vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo, vocês vão poder ver, então, como é que se usa, e caso você esteja só acompanhando pelo áudio, vocês podem depois dar uma olhadinha lá no YouTube, no canal do YouTube, e vocês vão ver o demo. Então, o que vocês estão olhando aqui é o meu Emacs, tá? Com o terminal aberto, só para poder passar a inveja no Elias aí. Mas, então, eu vou fazer o seguinte, imagine que você vai criar um novo projeto, tá? Ou já existe algum, mas no caso aqui eu vou criar um chamado Castalho, tá? Então, eu vou criar um diretório do Castalho, vou entrar no diretório, beleza? E aí, como eu já tenho esse pipenv instalado, que você pode só dar um pip install nele, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele criar um ambiente para mim usando Python 3, que é uma coisa que nós três aqui recomendamos fortemente. E esse comando que eu acabei de executar, que vai ser pipenv --, a palavra 3 em inglês, 3, né? Ele vai criar uma pasta que é o equivalente para vocês que estão acostumados a usar aquele virtualenv, né? Que ele cria todo um ambiente com todas os pacotes, com os links e tudo mais, né? Para você poder trabalhar dentro de um ambiente virtual. Uma coisa que eu notei aqui é que quando eu rodo esse comando dentro do terminal do Emacs, ele demora um pouco. Então, Elias, você pode me sacanear, e se você quiser, pode falar alguma coisa. Eu não importo, não. Mas aí, estou esperando só o comando executar, vocês vão ver que ele vai devolver aqui a saída, dizendo para a gente que todos os arquivos foram criados. Mas eu só notei essa demora rodando esse comando em específico dentro do terminal no Emacs. Rodando em qualquer outro terminal, eu aqui no Mac eu uso aquele iTerminal, né? iTerm2, e ele roda, é quase que instantâneo e não tem problema nenhum. Então, enquanto isso, a gente espera aqui a saída do comando, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que você vai instalar pacotes, as dependências, como é que você vai guardar essa informação dentro do seu lock file, e como é que você atualiza, e umas coisas assim bem bacaninhas. E se você estiver escutando e você usa Emacs, quiser dizer para mim por que alguns comandos de saída demoram tanto para poder sair no Emacs, eu gostaria de aprender aqui com vocês. Então, nesse exato momento, eu estou enchendo linguiça mesmo, estou esperando só o comando executar. Bom, eu achei estranho a linha de comando aí, esse --tree aí, né? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando, será que ele digitou errado? Era para ser tree, sabe? Tipo, ele quer gerar uma árvore de arquivos. Mas não, é tree de número 3, né? Então, isso daí é uma coisa que... será que foi uma escolha boa de usabilidade? Começando a treta, né? Não era melhor ter colocado --Python 3? Pode crer. Ó, ele até deu um erro aqui, ó. Vou rodar de novo aqui. Isso aqui é novo, mas eu não acredito que tenha nada, não seja muito relacionado. Pode ser porque você já tem nesse diretório aí um env criado? Não, eu acabei de criar o diretório agora, né? Eu tinha acabado de criar ele. Mas o que eu posso tentar fazer para vocês bem, isso é uma coisa nova também, não é? Esse projeto. Então, pode ser que tenha alguns bugs, igual aquele Poets que você tinha mencionado na sua mensagem no Twitter. Logo nas mensagens, lá quando você dá uma olhada no projeto, ele já fala para ti, né? Fala, não espere muitas coisas da gente, né? Do projeto aqui, por causa que é uma coisa bem nova. Olha aí a sua mensagem de erro, Og. Acho que ela está dizendo ali, ó, que o erro aconteceu num tal de Crayons, né? Crayons. Se eu não me engano, esse Crayons é um projeto para que o output seja colorido, né? Que na hora que ele sai no terminal aí, sai com as letras todas com cores diferentes. Provavelmente o terminal do Emacs não suporta as 256 cores aí, e por isso que está dando essa demora aí, depois acaba dando erro. Né? Talvez tenha que setar o modo no terminal, né? Xterm lá, que nem a gente tem que fazer. Pode ser. Provavelmente então vou fazer o seguinte, deixa eu compartilhar outra tela aqui do console, porque realmente uma das coisas que o projeto ele indicou, né, é que ele realmente te dá essa colorização, tá? O terminal, a saída colorida. Então, vamos partir para outra aqui, que vai ser o seguinte, vocês estão olhando o meu terminal nesse exato momento, o tamanho da fonte está legal, não tá? Tá legal.
Tá bacana. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó, make dir, e eu vou falar assim, ó, Emacs Rocks, tá? É o nome do meu diretório, da minha pasta. Então eu vou Bom, mudar depois lá. disso tinha que ser outra coisa, SUX de preferência. Não, a culpa é do PyPenv, tá? Não vem não. Tá, então olha só, então eu tô dentro da pasta que eu acabei de criar, não tem nenhum arquivo lá dentro agora. Dessa vez eu vou usar o PyPenv L3, tá? E, Bruno, se você tiver Python 2, você passa traço, traço, to, em inglês. E aí ele vai criar um ambiente com Python 2, né? Então você está vendo que realmente ó, a saída é colorida, mas eu não sei se você consegue ver. Tem até um símbolozinho do lado, tem tipo um emojizinho bem pequenininho do lado do cursor ali. E você vai ver que tem um monte de coisinhas parecidas quando eu estiver mostrando aqui para vocês o código, tá? Mas ele fez uma coisa bem colorida, toda cheia de firula e tal, é bem coisa do Kenneth Wright mesmo, né? Mas nesse exato momento agora eu estou dentro de um ambiente que realmente é um ambiente virtual. E, por exemplo, vamos ver o que o PyPenv nos dá aqui, né? Ele tem um monte de opções e um monte de argumentos, mas e olha só, até a saída dos argumentos, dos comandos é todo colorido, é uma coisa bem bacaninha, tá? Mas vamos lá então. Dentro da minha pasta, uma vez que eu digitei aquele comando, eu tenho um arquivo chamado pipfile. Eu vou mostrar para vocês o que é que tem no pipfile. E ele é bem básico, tá? Bem basicão mesmo. Ele te dá um template, que é o template daquele pipfile, e ele só tem aquelas entradas ali, ó, do source, URL, para onde é que você vai publicar esse negócio, no PyPy, tá? E não tem nada demais nele. Mas isso aqui é um ambiente virtual Python. Então, vamos imaginar agora aqui que eu vou criar um projeto e eu vou precisar instalar algumas dependências. Então, eu não vou dar o pip, eu vou botar pipenv install, tá? E aí eu vou instalar o Selenium, tá? Eu peguei o Selenium só porque eu estava brincando com o Selenium mais cedo. Aí, então, ele vai criar o Selenium. A gente espera um pouquinho. Instalar o Selenium, não criar. Enquanto instala aí, a gente tem uma pergunta aqui do chat. O Cássio Botário está perguntando: se não passar nem o --3 ou --2, o que ele faz? Ah, Cássio, vamos dar uma olhada aqui, cara. Eu não sei qual é o padrão. Eu conhecendo não, né? Da forma que eu vejo como que o Kenneth faz as coisas, eu aposto para você que deve ser Python 3, mas a gente dá uma olhada aqui agora, tá? Aí, sente só, tá aqui a saída, né? Dizendo que o Selenium foi instalado, e eu ainda continuo só com um arquivo, que é o pipfile. Se a gente dá uma olhada dentro dele agora, né? Aí você está vendo aqui que ele já tem uma seção chamada Packages, e está dizendo Selenium equals star, ou seja, ele está instalando a última versão do Selenium, tá? Foi isso que ele fez. Olha que bacaninho o que acontece aqui quando você tenta instalar o requests, tá? Que é outro pacote do Kenneth Wright. Vou instalar ele, vamos esperar ele fazer toda a chamada e tal. Ele usa o pip por trás dos panos, por trás dos bastidores, né? Mas aí, olha só o que ele botou na última linha lá. Ele botou PS. You have excellent taste. E tem até um emoji todo coloridinho, bem bacaninha lá, né? Mas aí agora, se a gente dá uma olhada nesse pipfile, tá lá a lista dos pacotes de dependências, né? Que eu acabei de instalar aqui. Essas são as dependências do meu pacote. Aí, vamos ver se realmente o negócio funciona, né? Eu posso usar o pipenv shell, e aí agora isso aqui é a mesma coisa que você dá uma olhada até depois naquele projeto que o Bruno criou, que chamou Manage, né? Ele vai te criar uma instância aqui, como você, né, vai ter o shell com acesso a todos os pacotes de dependência que você acabou de instalar aqui. No meu caso, o Selenium e o, como é que fala? E o request, né? Então, sei lá, eu vou botar aqui, ó, Python, e aí agora eu posso mostrar para você, né, que eu posso import o requests, ele tá lá, eu posso, por exemplo, from Selenium import WebDriver, né, e então ele funciona, tá tudo funcionando bonitinho, todas as dependências estão instaladas, estão disponíveis dentro do meu shell, que eu posso usar aqui agora, tá? Beleza. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Eu vou sair aqui do Python e agora eu quero finalizar, né? Todas as dependências estão disponíveis. Quero trancar eu quero assim, eu não quero que seja qualquer versão do Selenium, qualquer versão do request, eu quero que seja uma versão específica. Então, eu vou criar o que ele chama de lock file, né? Então, eu vou dar um pipenv
lock. Aí ele então vai criar para mim um arquivo que vai ser o pipefile.lock. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, tem um arquivo novo chamado pipefile.lock. Se eu dou uma olhada dentro dele, então é um arquivo, você vê, né? Tem todo um JSON lá dentro. E você está vendo aí que, aliás, tá toda a lista lá, olha lá. Ups, passei demais. Tem todas as informações dos pacotes que foram instalados para mim e com as versões. Então, com esse lock aqui agora, o que acontece é que quando eu distribuir esse pacote, eu sou garantido que sempre essas versões do Selenium, essa versão do Selenium 3.5, a do Request 2.18.4 e por aí e tal, essas são as versões que vão ser instaladas para mim. Uma outra forma de você ainda fazer com que esse tipo de controle de versão seja mais forte ainda, seria você passar a opção --hashes. Aí ele vai adicionar também o hash, né, que seria de cada pacote de dependência para fortalecer mais ainda. Então, quando eu dou uma olhada no arquivo agora, você vê que além da versão tem o hash que foi usado do pacote, que é uma coisa bem bacaninha também. Achei isso bem interessante. Tá legal? E aí, vamos dizer, por exemplo, que eu vou instalar alguma coisa nova, né? Então, olhando o nosso arquivo pipefile, sem ser o lock, você vê que nas dependências dos packages eu tenho o Selenium e o Request. Imagina agora que eu vou criar quero instalar uma nova dependência, mas seria só para testes, para depuração, coisas assim, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele instala, passando --dev, eu vou pedir para ele instalar o PyTest. Aí ele instalou o PyTest. Quando a gente olha lá naquele pipfile, agora no pipfile tem uma seção só para dev, que quando você, né, se você mexe com aqueles requirements, aqueles arquivos de requirements do pip, você sempre tem assim, requirements.txt, você tem outro que é requirements-dev.txt, você separa todos os seus arquivos, suas dependências dessa forma. Aqui, com esse pipem, você mantém eles num arquivo só. Tá? Então, isso também é meio bacaninha. E a gente pode também dar uma olhada que, como eu não rodei o lock nele, tá? Então eu ainda não tranquei essa dependência do PyTest, tá? E não está trancada no meu arquivo de lock. Então, por exemplo, para não ficar abrindo um arquivo toda hora, né, eu vou dar um grep PyTest dentro do arquivo do lock, tá? Então a saída aqui não voltou nada. Isso é porque PyTest não está dentro, então, do meu arquivo de lock. Se eu rodar o lance de lock de novo e pedir para ele usar os hashes, aí agora eu estou explicitamente pedindo para ele, né, olhar todas as dependências e trancá-las, né, as versões. Aí, então, quer dizer, tá gerando os hashes, está gerando o arquivo lock, tá? E aí, agora eu vou rodar o grep de novo, naquele arquivo do lock lá, e eu vou pedir para ele só capturar 3 linhas aqui, e tá lá, ó, dentro do arquivo lock agora, eu já vejo que o PyTest aparece. Tá legal? Então, essa é uma das coisas bem bacaninhas que eu aprendi, mexendo um pouco com PyPenv. Eu não tenho muita experiência ainda, mas eu achei bem interessante. O fato de que foi feito pelo Kenneth já me atraiu, foi por isso que eu fui testar logo ele de cara, tá? E eu vou recomendar que vocês também dêem uma brincada. Um dos meus projetos, eu até já comecei a usar ele, só para poder aprender um pouco mais, que acho que essa é a melhor forma de se aprender, é você usando. Então, você sai daquele ambiente do shell, digitando exit e pronto. Estou lá dentro do meu diretório, mas eu estou fora do shell. Uma coisa aí que o Cássio tinha perguntado lá no chat, ele falou para mim, né, perguntou, Og, o que acontece se você usa o PyPenv e você não passa nem o --3 ou o --2 para Python 2? Eu não sei. Então, eu vou criar uma pasta chamada Cássio, dei agora aqui para o Cássio, e agora eu vou falar PyPenv, não é isso? E eu não vou digitar mais nada. E aí, então a resposta está aqui, ó. Ele vai te forçar a digitar se é 3 ou 2. Tá? Então, esse é o padrão que o Kenneth decidiu usar. Então, eu estava até errado quando eu assumi que ele tinha escolhido o Python 3 por padrão. Então, esse é o demo para vocês que estão escutando o áudio. Depois dá uma olhada lá no YouTube. Vocês vão ver, então, toda essa bagunça que eu fiz aqui, inclusive o Emacs dando pau aqui na hora que eu estava rodando o comando, por não aceitar o shell todo coloridinho, mas no próximo episódio eu mostro como é que fica, tá? Eu vou arrumar isso aí e mostro para vocês. Muito bom, eu acho que já vale a pena abrir um pull request, não, né? Talvez um pull request, mas talvez uma issue, para ele incluir uma opção --no color,
para que desative essa questão da color aí, se o seu shell for limitado, né? Não é só o Emacs que vai ter esse problema, às vezes você está trabalhando num shell que vai sair com o output todo feio lá, se não tiver cor. Se realmente é esse caso, né? Achei uma boa ideia. E um traço no Emacs, né? Muito bom. O Eliezer não perde a oportunidade. Bom, antes de eu passar para o meu próximo tema aqui, eu vou mencionar duas coisas aí a respeito disso que o Og mostrou aí do pipenv. Bom, em primeiro lugar, eu gosto bastante do pipenv, acho que é o futuro aí, né, para a gente gerenciar dependências no Python. E essa parte do hash é a que eu acho mais importante de todas, né? Apesar de não ser tão evidente. Porque, inclusive, vou dar uma palestra sobre isso na Python Brasil esse ano, né, que é a palestra sobre a qualidade do ecossistema Python. E nessa palestra, uma das coisas que eu menciono é sobre a insegurança do PyPI, né, que a gente pode colocar código malicioso lá facilmente, né? A gente pode criar um códigozinho que rouba arquivos, que rouba senha, ou seja, toda vez que você faz um pip install alguma coisa, você, na verdade, está puxando um pacote que você não sabe quem publicou. A pessoa pode ter colocado um pacote malicioso porque ele, por enquanto, não passa por nenhum sistema de auditoria, provavelmente não vai passar por nenhum sistema de auditoria, né? A gente tem que tomar conta disso. Um outro problema é que quando você faz pip install, ele vai buscar de um repositório do PyPI, né? Que agora mudou, né? A infraestrutura está no warehouse, que é o repositório novo. Mas se por acaso alguém invadiu a sua máquina e alterou lá no seu PyPI RC e colocou o endereço de um servidor fake, né? Fez um mirror do DNS, provavelmente, você vai pegar esses pacotes de um lugar que você não conhece. O pacote vai estar pode ter sido alterado, né? Colocado código malicioso embutido. E o hash é importante por isso, porque o que o hash faz é como se fosse um MD5, né? Ele garante que aquele pacote é o original que você utilizou e que ele não foi mexido. Se você instalar de novo aquela mesma versão e o hash der diferença, significa que alguém abriu aquele pacote e alterou alguma coisa no código. Então você vai ter suspeita, porque geralmente quando a gente altera, a gente tem que fazer release de uma nova versão, né? Então eu acho o hash super importante, inclusive o hash deveria ser obrigatório, eu acredito que no futuro o hash vai ser alguma coisa obrigatória. Um outro detalhe a respeito desse tema aí do pipenv, eu estou até compartilhando aqui na minha tela para vocês verem, eu tuitei esses dias, né, também brincando com essas coisas de dependência, eu tuitei essa enquete aí, perguntando o que a galera preferia, né? De todos esses gerenciadores aí de dependências e pacotes. E aí teve uma discussão bem legal aqui com o Kenneth Heitz e o Nick Coglan. O Nick Coglan é um dos core devs do Python, né? E inclusive trabalha na Red Hat também. E o Nick e o Kenneth, eles explicaram aqui que são dois problemas diferentes, né? Um é quando você cria uma biblioteca sua e você quer publicar ela para que os outros consumam, né? Então eu criei aqui uma biblioteca que faz alguma coisa bacana, ou um framework, e publico ele lá no PyPI. Aí eu vou usar o Fleet, como a gente havia falado aqui antes, ou eu vou usar o SetupPy, né? Ou até mesmo o Poet. Porém, o pipenv, ele não publica, né? O pipenv, ele não tem uma linha de comando que faz publish, ou que faz upload. Então, o pipenv é só para você consumir as bibliotecas e não para você publicar as bibliotecas. E isso é uma coisa que talvez o ideal seria que ele incluísse também, né? Seria bacana se o pipenv tivesse um pipenv publish e você mandar tudo isso lá para o PyPI, mas o Kenneth deixa explicado aqui que são duas coisas separadas, então a gente tem que assistir isso aí a fundo. Vale mencionar que a gente tem duas PEPs, né? A PEP 517 e a PEP 518, que está lá no site do python.org, que especifica várias coisas para a gente mudar essa gestão de pacotes. Tem até um novo arquivo chamado pyproject.toml. Ou seja, a ideia é que as coisas caminhem aí para o lado do cargo, né, que o pessoal que programa em Rust ou até mesmo NPM utiliza para gestão de pacotes e também publicação. E uma ferramenta que é, no caso, esse Poet aqui, por enquanto, eu acho que é a única que consegue fazer as duas coisas. O Poet tanto consegue consumir bibliotecas, quanto publicar as bibliotecas lá no PyPI, né? Então, esse era uma das coisas que eu queria falar. Bom, e aí eu já vou engatar aqui, passar para a minha próxima novidade, né? Então, mudando agora completamente de assunto e saindo aí da questão dessa guerra de gestão de dependências, que provavelmente um dia a gente vai fazer um episódio aqui no Castalho só sobre isso, de tão complexo que é o assunto.
Vou falar aqui de uma novidade, que é o seguinte, eu tenho 2 novidades sobre Flask, isso vai ser rapidinho para eu mostrar para vocês. Uma delas é a respeito do workshop de Flask que aconteceu aqui em São Paulo, do pessoal do Grupai, que é o FS2W, né, que é o Full Stack Web Development, que é uma série de workshops para ensinar Python para a web de forma gratuita. E eu estive nesse mês dando um workshop de Flask lá, e foi bem bacana porque eu já tenho um curso de Flask que já tem um bom tempo que eu ministro esse curso, né? Ultimamente estava meio parado, mas aí eu peguei o meu material de curso e eu compartilhei no GitHub, e foi o material usado lá nesse workshop. Então aqui nesse material você tem tudo, ó, são 15 partes, onde você tem o básico do Flask, e aí a gente vai indo por todas as questões aí importantes do Flask, até terminar com teste, debugging e deploy, né? Então, cada pasta aqui desse repositório que está no GitHub representa uma desses tópicos aqui, né? E aí é um material bacana aí para quem quiser aprender ou aprimorar os conhecimentos do Flask. E issues e pull requests aqui são bem-vindos. Então, só queria dar esse recado que provavelmente a gente vai fazer uma nova edição desse workshop em São Paulo em breve. O outro recado que eu tenho sobre Flask tem a ver também com esse workshop, porque durante o workshop eu mostro como é que se cria uma extensão em Flask aqui, ó. Nessa parte aqui a gente vê a parte de criação de blueprints e extensões. E aí dessa aula a gente acabou fazendo uma extensão nova, né? Que é essa aqui, a Flask Simple Login, né? E eu achei a Simple Login tão legal, e os alunos que estavam também, tanto nos meus cursos quanto lá no Flask Workshop, eles também acharam bacana e falaram, por que você não publica isso aí como uma ferramenta open source? Aí eu peguei e coloquei lá no GitHub, né, é um projeto novo, mas ele é legal porque é o seguinte, ó, com apenas essas linhas de código aqui, ou seja, você faz lá um pip install Flask login, mais 4 linhas de código, você já tem toda a administração aqui, a segurança, né, de login em qualquer aplicativo Flask, né? Então, por que existe o Simple Login? Porque as outras opções, que são muito poderosas, o Flask Login, Flask Security, o Flask Principal, eles funcionam muito bem, porém eles são muito complexos, né? Você tem que começar, você tem que instalar, né, ativar a extensão, e tem várias opções de configuração para você fazer ela funcionar e colocar o seu aplicativo no ar. Às vezes você não quer tanta complexidade, às vezes você quer simplesmente uma tela para você proteger com o login e senha básico, e aí o Simple Login faz isso, e ele tem suporte para as coisas mais básicas, que é, você pode configurar de onde que os seus usuários serão checados, né? Você consegue fazer o decorator lá nas suas views para proteger elas somente para alguns usuários acessarem aquela view, e você consegue também fazer com que a senha seja encriptada, né? Tem aqui um exemplo para encriptar o password dos usuários. Então, é uma extensão que, com poucas linhas de código, você vai ativar o login aí sem muita complexidade. Então, eram essas 2 coisas aí que eu tinha para falar sobre Flask. Maravilha. Já que o Bruno mudou de assunto, eu acho que eu vou mudar mais uma vez, e agora vai ser completamente. A gente está falando aí de Python tem um bom tempo neste episódio. E agora vamos falar de Lua. Aliás, quem deveria estar falando isso seria o Bruno, né? Porque, afinal de contas, o Bruno gosta muito de Lua. Eu já brinquei um pouco, acho uma linguagem muito interessante. Mas um negócio que inclusive foi, acho que o Bruno que separou aqui para a gente, é que tem um framework. Ele é chamado Telegram Dashbot Lua. Então, ele é um framework para poder ajudar você a fazer bots para o Telegram. E ele é bem simples, você só coloca a sua chave, né, a chave da API lá do Telegram, e aí você roda isso no servidor e está rodando. Ele permite que você crie comandos e respostas automáticas, e a prova disso tem um outro repositório que chama Matata. E esse Matata, na verdade, ele utiliza esse framework que é escrito em Lua, e ele já cria um bot para você. Então, vou seguir aqui o pessoal e compartilhar a minha tela. É bem legal, eu vi esse Matata aí, ele é um bot pronto, né? Que você instala, coloca seus dados lá, e você já pode interagir com ele para fazer várias coisas, do tipo, se eu não me engano, ele faz translate, ele coloca, se você estiver num grupo, ele faz ban do seu usuário automaticamente para você, né? Tem umas regras que você coloca lá. Ou seja, ele colocou várias utilidades assim, né? Por exemplo, você quer pesquisar alguma coisa no Google ou no DuckDuckGo, você só digita lá no seu grupo do Telegram /DuckDuckGo e o que você quer buscar,
ele já traz ali o primeiro resultado. Você quer saber informação de um usuário do Facebook, /Facebook usuário, e assim por aí vai, né? Eu achei muito legal, e principalmente pelo fato de ser escrito em Lua, né? Que é uma linguagem divertida. Bacana. Para quem tá acompanhando aí o vídeo, né, pelo YouTube, tá vendo que o símbolo do Matata é bem parecido com o Coca, então já junta várias coisas aí pro Bruno curtir. Ele já falou aí um pouco, né, sobre os comandos, mas aqui tem uma lista que mostra algumas das coisas que você pode fazer e que já estão implementadas. Por exemplo, você pode calcular, tem o /calc, você consegue ir lá executar, né, uma expressão matemática e ver o valor. Tem várias outras coisas aí, a parte de dicionário, para você checar uma palavra aí. Provavelmente seja só em inglês. Aqui que o Bruno comentou sobre o DuckDuckGo. Achar GIF, né? Uma moda aí que o pessoal tá voltando, né? O pessoal reclamava antigamente que tinha muito daqueles vlog, sei lá como é que chamava, aquelas coisas que tinham os GIF, as coisas que ficava pipocando aí nas páginas o tempo todo. Então, você pode ver aqui que a lista de comandos é bem extensa. Então, se você está interessado aí em aprender um pouquinho mais sobre Lua e talvez criar aí um bot para o seu canal, o seu grupo do Telegram, que seja uma boa opção. Então, é bem completa. Eu não cheguei a ver muitos bots para o Telegram, mas aí aqui você com certeza vai ter um bot aí bem completo. Bacana. Eu acho que agora a gente vai pular aqui para fazer o sorteio. A RubyConf, só lembrando que vai acontecer na FEComércio, de novo, né? Sempre, acho que as outras edições também aconteceram na FEComércio. Dia 17 e 18 de novembro, e o ingresso já está à venda, e a gente vai sortear alguns ingressos aqui, que aí eu já vou entrar aqui e fazer o sorteio, né? Essa parceria aí da RubyConf foi o pessoal da Local Web, né? A gente tem uns amigos lá na Local Web e eles falaram, olha, vamos sortear aí com vocês, o pessoal do Castalho, os ingressos da RubyConf. E é uma conferência muito legal, uma conferência bastante organizada, tem muita coisa de Ruby e tem muita coisa também sobre DevOps, né? Porque o pessoal de Ruby usa muito essas ferramentas de DevOps, Docker e tal. Então, não é uma conferência só de Ruby, assim como as outras, né? Por exemplo, a Python Brasil não é só de Python. Eles também falam bastante coisa sobre todo o ambiente, né? Todo o ecossistema de desenvolvimento web. Vale muito a pena ir na RubyConf, mesmo que você não seja um programador Ruby, porque tem todo esse conteúdo. Bom, como é que a gente geralmente faz o sorteio aqui no Castalho? A gente usa o site sorteador.com.br, espero que ele esteja no ar. O dia que ele não estiver no ar, a gente vai ter que ter um plano B aqui para o sorteio, né? Abrir um terminal e fazer um random no terminal. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem o sorteio. Está aí a tela do sorteador. Eu removi daqui dessa lista todo mundo que já foi sorteado, né? Tirei todo mundo, coloquei aqui. Escondi o e-mail de todo mundo para que ninguém tenha a sua privacidade violada. Então, tem aqui o nome das pessoas e o número. Então, a gente tem de novo aqui do 2 ao 14. Então, vamos lá. A gente vai sortear 2 números entre 2 e 14. E aí, os ganhadores são o 13 e o 3. Então, vamos lá. Número 13 é o Thiago Lopes. Vai receber um e-mail com o código para se inscrever gratuitamente na RubyConf. E o outro é o 3, que é o Paulo Henrique Rodrigues, que também vai receber em breve o e-mail. Então é isso aí, galera. Na semana que vem, a gente ainda vai sortear mais e liberar para vocês também aí o cupom de desconto, né? Que o Eliezer já mencionou, que é PCR maiúsculo _ Castalho, certo? Isso aí. Isso aí. Beleza. Bom, acho que poderia aproveitar aqui e a gente comentar o que a gente aqui do Castalho ganha com essa parceria aí com o pessoal da RubyConf. Absolutamente nada. A gente ganha que o pessoal, né, os nossos ouvintes, vai ter aí a possibilidade de estar participando gratuitamente ou com 30% de desconto. Então, a gente sempre está procurando aqui trazer vantagens para vocês que nos acompanham. É uma forma aí de agradecer a todos os comentários, todas as mensagens que a gente recebe. E aí eu vou aproveitar esse assunto, né, já que a gente está falando de comentários e informações que a gente recebe aí de vocês. Gostaria de agradecer aí a todos que nos acompanhou aqui ao vivo pelo YouTube e a todos que nos acompanham pelo podcast. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, com isso você vai ter as notificações lá de quando a gente vai ter gravações ao vivo, quando sair episódios novos e tudo mais. Temos lá o Castalho no Twitter e temos o Castalho no Facebook. Então, nos acompanhem lá. Temos também, não podemos esquecer, o canal no YouTube. Estamos aí chegando a aproximadamente 700 inscritos. Então, está sendo bem interessante aí a evolução de inscritos no nosso canal do YouTube.
ajuda aí a divulgar para que mais pessoas conheçam aí o Castalho e possam também participar aí do sorteio das coisas que a gente traz aqui para vocês. Na semana que vem a gente vai falar sobre Rust com Carol Nichols, que é um core developer da linguagem Rust, e ela é autora do livro The Rust Programming Language. Vai ser mais um episódio em inglês, né? De vez em quando a gente traz alguns participantes aí, que é um episódio em inglês. Uma forma da gente variar um pouquinho e trazer também participantes aí internacionais para que vocês acompanhem e aprendam cada vez mais. É muito bom estar aqui com vocês como sempre e até o próximo episódio. Falou! It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on! Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.